Boa noite, companheiros. Paz e harmonia, o nosso desejo para esse momento de reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, tão importante em todos os tempos, mas principalmente no tempo de hoje, onde existe uma vivência muito materialista, muito consumista, onde há muitas incertezas, onde o ser humano ainda não aprendeu que o que vale mesmo é o espírito, é o que permanecerá, que todas as experiências materiais são apenas temporárias, passageiras. Cursos de progresso, de evolução, de crescimento, que é claro, são extremamente importantes e necessários, mas que não guardam a realidade última do espírito, o espírito imortal, aquela partícula divina de Deus que segue sempre para a luz, para a perfeição, para o belo. E isso o Espiritismo veio nos trazer, nos demonstrar e trazer uma proposta. O Espiritismo é também uma proposta, na medida que nos esclarece de um papel que todos nós temos nos processos evolutivos. A evolução, sob certo ponto de vista, ela não se faz sozinha, não é? Conforme o ser vai ganhando em consciência, em razão, vai descobrindo as suas potencialidades, vai se reconhecendo e reconhecendo o mundo, ele é convocado a trabalhar pela própria evolução, pelo próprio progresso. É também convocado a cuidar, a ser mais responsável pela manutenção das coisas. Todos querem, almejam, desejam um mundo melhor, um mundo de felicidade, um mundo redimido, onde o egoísmo e a maldade não imperem, mas poucos ainda perceberam que nós precisamos construir esse mundo, trabalharmos para isso. Não é? Não adianta imaginarmos que o mundo terreno material irá mudar de categoria por qualquer razão, e aí sim as coisas ficarão bem. Seremos mais felizes, de jeito nenhum. Nós é que precisamos construir esse mundo novo a partir de nós mesmos, a partir do nosso crescimento individual em todos os sentidos das nossas possibilidades, potencialidades, e auxiliarmos esse mesmo mundo a se desenvolver. Então é preciso primeiro trabalhar na própria intimidade, pacificar a intimidade, harmonizar o ser. Nenhum ser que não esteja harmonizado, ele será feliz, ele encontrará paz, ele terá uma vida saudável. E a harmonização se faz por vários caminhos, várias coisas interferem na desarmonia do espírito, desde os males físicos, materiais, os ditos males mentais, psicológicos e os males da intimidade do ser. Que Jesus nos abençoe nessa humilde intenção de refletirmos sobre o Evangelho, e vamos ao texto de hoje do livro Pão da Alma. Vamos ver que ensinamento receberemos no dia de hoje. Aprendizado. A prova sempre ensina o que ainda não sabes. Lições de paciência, humildade e perdão. A prova te liberta de ilusões descabidas. Torna-te mais sensível à dor dos semelhantes. Faz-te enxergar melhor a própria realidade, aceitando nos outros os erros que são teus. Prova. No entendimento geral das religiões de base cristã, entende-se a prova como um teste de Deus. Como se Deus precisasse testar alguém para saber das suas capacidades, da sua fé, do seu sentimento religioso. Nós espíritas entendemos isso de outra maneira. A prova é tão somente uma oportunidade que a vida nos oferece para realizarmos,
para enfrentarmos desafios, para nos desenvolvermos, para atravessarmos situações difíceis e testemunhar a nós mesmos, né, as questões morais, da fé, da coragem, da determinação, do bom senso, do uso da inteligência. Então, muito mais do que um teste, uma prova mesmo, é oportunidade de passarmos por situações e sairmos vencedores, sairmos conquistadores de posições de alma, conquistadores de virtudes. Não há esse sentido. Vamos ver se o sujeito vai passar por uma situação qualquer difícil, complicada, temerosa, e vamos ver como é que ele vai se sair. Não é esse o sentido, para ver como é que vai se sair. É expor a pessoas a situações onde ela poderá usar dos seus recursos e, em assim o fazendo, desenvolvê-los. Então, quando vem a prova da paciência, é justamente para desenvolver a paciência em nós. Não é para alguém, para Deus, ou qualquer entidade, ser que a pessoa acredite, para ela se certificar de que nós somos pacientes. Aliás, sendo Deus a onisciência, né, o todo sabedoria, o que teríamos em nós, que reações teríamos diante de determinadas situações, que essa sabedoria plena já não conheceria. O que haveria em nós que Deus já não saberia das nossas possibilidades, das nossas reações. Muitas vezes isso pode servir até de consolo para a pessoa. Não, isso é uma prova, Deus está te provando, mas isso não é realidade. Deus já sabe quem somos, o que somos, quais serão as nossas respostas às solicitações da vida, as nossas reações. Então, como disse o texto de hoje, a prova é a oportunidade de reconhecimento das nossas forças e fraquezas, muitas vezes da identificação dos nossos ou das nossas imperfeições, daquilo que ainda temos errado em nós, nos dá a oportunidade de servirmos, de ajudarmos. Então tem um número enorme de possibilidades das nossas chamadas provações, que em verdade são situações de vida, de enfrentamento, de luta, não é? Ora um treinamento mais intensivo, ora menos, mas é como quando vamos a uma academia para desenvolver a nossa musculatura, para cuidar da saúde, assim são as provas da vida, num sentido moral, num sentido espiritual. Muitas vezes vão nos ajudar, vão nos expor a situações que nós vamos perceber que não temos humildade alguma, e aí vamos poder trabalhar a humildade em nós. Muitas vezes vamos descobrir que somos impulsivos, não é? E vamos poder trabalhar a impulsividade em nós, porque a cada ação, a cada vivência, vão sendo geradas consequências. Tudo que a gente faz é uma consequência. Nós ainda temos uma ideia de provações que vêm de fora, de destinos já anteriormente programados para a nossa vida. Então dizemos assim, isso aconteceu porque tinha que ser, e às vezes nos furtamos a perceber da nossa responsabilidade naqueles acontecimentos. Uma pessoa que gasta o dinheiro que não tem, ela provavelmente passará as agruras do endividamento. Não é? Uma pessoa que busca aparentar aquilo que não é, levar uma vida superior aos seus padrões, que seriam normais, naturais, certamente terá complicações nessa área. A pessoa que busca demonstrar conhecimentos superiores aos que tem, também em muitas situações passará por vergonhas, não é? Então, nós precisamos parar e prestar um pouco mais atenção nas nossas responsabilidades perante os acontecimentos da vida.
Temos uma ideia ainda muito simplista do determinismo. Ah, o sujeito vem com determinada missão, tarefa, algumas coisas, os espíritos dizem que os grandes acontecimentos podem estar pré-determinados, mas não o comum da vida do dia a dia. E é esse comum que costuma, quando mal vivido, nos complicar. O que seria um grande acontecimento na vida? O sujeito vai ter a prova, porque também é a prova da riqueza. Então, ele está sempre, já nasce numa família abastada, tem dinheiro, se perde tudo lá para frente, logo recupera. Então, esse é um grande acontecimento, um marco, algo que tem uma. O grande acontecimento não se refere a uma importância de nobreza, nada disso. É uma coisa dramática, é uma coisa que vai influenciar muito a vida do sujeito. Agora, o que ele vai fazer com essa riqueza, aí é problema dele. Ele pode ser uma pessoa generosa ou uma pessoa avarenta, ele pode entender que o dinheiro foi feito para gerar emprego, renda, educação, saúde, partilha, ou ele pode entender que aquilo é para a sua satisfação pessoal, né? Então, nessa vivência, ele cometerá atos, ações, colherá as consequências e daí virá o aprendizado. Às vezes a pessoa, o grande acontecimento é a pobreza extrema, então a pessoa enfrentará essa dificuldade. Às vezes a pessoa é rica, fica pobre, né? Está na experiência da vaidade, né? Então nós precisamos começar a entender que a vida é muito menos controlada do que nós estamos imaginando, né? Ela é controlada no dia a dia, é claro que é um poder supremo, que há leis que regem as relações, os fenômenos, e todos estamos sujeitos à lei, né? Lembremos de Jesus, eu não vim destruir a lei, né, mas sim para dar-lhe cumprimento. Uma das interpretações é que nem que Jesus quisesse, na sua grandiosidade espiritual e avanço, nem ele poderia destruir as leis de Deus, as leis naturais. Então, há leis, há uma lei extraordinária que é a da solidariedade, isso é lei universal, cósmica, os mundos são solidários entre si, os sistemas são solidários, as galáxias, e as pessoas também são. Só que quando se trata da individualidade, já com a razão, já desperta a consciência, o processo passa a ser de responsabilidade própria de construção de cada um, né? Não é que estejamos só por nossa conta, porque senão não haveria progresso. Então, há mecanismos em nós, no corpo, na alma, há leis que regem a vida que nos impulsionam para o melhor, para o belo, para o perfeito, para Deus. Mas conforme o sujeito vai se desenvolvendo, a criatura vai adquirindo responsabilidades e precisa trabalhar para isso, né? Vamos lembrar que Jesus constantemente falava do trabalho. Muitas pessoas lembram da fala do amor, poucas lembram da fala do trabalho que deve ser realizado, né? Uma condição, uma colocação de hoje, a prova te liberta das ilusões. As dificuldades da vida, até a própria morte, né? Eu acho que era Eurípides Barçanufo, grande pessoa espírita do passado, ele já dizia que a morte é um instrumento de Deus para libertar o homem, a pessoa, das suas ilusões. Então, as provas, as dificuldades que vêm, a que somos submetidos, elas nos libertam. Porque muitas vezes nós estamos com a vida, que é uma beleza, porque não nos falta nada. Tivemos uma família amorosa, carinhosa, tivemos cuidados, fomos encaminhados a bons estudos, boas escolas, temos uma formação, uma posição boa na sociedade e nós tendemos a nos achar melhores do que os outros. Não raro criticamos as pessoas nas mais variadas situações. Estamos numa condição razoável material, às vezes até na riqueza, na prosperidade física material, e de repente a vida nos tira tudo. E no enfrentamento dessas dificuldades, no passar pelas situações de falta, de escassez, de carência, nós vamos perdendo a ilusão de que éramos melhores do que os outros. Estávamos apenas favorecidos por determinadas situações que faziam, sim, parte de um plano divino para nós. Não há programações de vida absolutas, mas há planos divinos para todas as criaturas, que sempre guardam relação com a evolução, com o crescimento,
com a bondade, com essa maravilha toda que é a vida, não é? Muitas vezes esses sofrimentos tornam a pessoa mais sensíveis à dor dos outros. Quantas vezes nós só entendemos como é difícil precisar de um remédio e não ter dinheiro para comprar quando nós passamos por essa situação? Quantas vezes nós, digamos assim, meio despercebidos das coisas, não precisamos sentir na própria pele para entender uma situação qualquer, para entender a condição de outra pessoa, né? O sofrimento tende também a nos fazer, o sofrimento no sentido da prova, né, da dificuldade enfrentada, tende a nos fazer compreender mais as pessoas e muitas vezes perceber que aquilo que nós estamos criticando no outro é a deficiência que nós mesmos guardamos ainda no fundo da nossa alma, né? Aliás, há estudos psicológicos que dizem que geralmente quando você identifica vamos chamar assim, um defeito em alguém, é um processo de identidade, né? Você identificou aquilo que você mesmo tem, por isso que você viu com tanta facilidade, né? Então, devemos pensar, nada é absoluto, né, gente? Há casos que são assim, há outros que não, mas devemos ter isso em mente. Todos os embates e desafios da vida, eles vêm a nosso benefício. Muitas vezes são consequência, essas dificuldades, plantadas por nós mesmos, pela maneira de viver, de fazer as coisas. E de outras vezes são provas naturais, né? Coisas que nós vamos passar que vão nos ajudar a perceber, porque nós temos há muitas filosofias que apregoam isso, que o que vale é a experiência sensível, a vivência das realidades, passar por essas experiências. Nós também pensamos assim, não vamos descartar, claro, todo o ensino teórico, todo o conhecimento organizado do mundo, seríamos doidos se descartássemos isso, não é? É preciso reconhecer que o conhecimento do mundo é muito avançado, não é? O que falta ainda talvez é um pouco da questão moral, né? Olha quantos recursos que existem na medicina, mas por questões morais, de egoísmo, os recursos não chegam a todas as pessoas, mas eles já existem. A medicina já vai muito avançada no campo da física, da química, em todas as áreas o conhecimento humano, aliás, a ciência também é de Deus. A ciência é o fruto da observação que o homem faz, procura entender das relações materiais, né? A religião é o esforço do homem para entender das coisas espirituais, dos sentimentos. Então, tanto quanto uma área como a outra, são coisas de Deus. Mas sempre lembrando, né, é o esforço que o homem faz. Não é a sabedoria de Deus que se faz perfeita. Mas nós já conhecemos bastante coisa. Já temos muito recurso. A física vai se desenvolvendo no mundo do infinitamente pequeno, que se chama hoje de física quântica, já tem descoberto coisas extraordinárias, né? A própria medicina, na área da fisiologia, está descobrindo coisas extraordinárias. Então, não duvido nada que em pouco tempo a ciência humana chegue à conclusão do espírito, que certamente vão dar outro nome para a essência, para a individualidade última e primeira do ser, né? Mas certamente isso vem para nos ajudar. Nós ainda temos uma ideia preconceituosa de que as ciências humanas são todas interesseiras, materialistas. Não é isso, não. Tem muita gente trabalhando sério pelo bem da humanidade e tem recursos aí extraordinários. O que falta para essa humanidade terrena, certamente, é um pouco mais de desenvolvimento moral, espiritual, até sentimental. Então, de qualquer forma, não se pode maldizer as dificuldades, né? Porque são lições, são aprendizados, e uma grande parte, se não quase todas, são consequências das nossas vivências equivocadas. Apenas para dentro do nosso movimento espírita costuma-se falar em expiação.
né? O sujeito fez alguma coisa e ele vai expiar, vai sofrer a consequência. E nós também atribuímos grande parte dos sofrimentos a coisas mal feitas do passado. Expiação, simplesmente na sua origem, quer dizer expiar, sofrer as consequências de. Então nós espíritas devemos entender expiação, e assim pensamos ser, como as consequências das atitudes equivocadas. Nada mais do que isso. E não como o entendimento tradicional de um castigo divino, de uma punição, de uma perseguição de Deus pelos erros cometidos. Deus jamais castiga, pois é a misericórdia plena, mas também é a justiça plena. E ficou determinado, pelas razões divinas insondáveis, que nós colheríamos sempre as consequências daquilo que fizéssemos, tanto para o bem quanto para o mal. Pensemos nisso. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Vamos fazer a nossa prece, encerrar o nosso momento de reflexão, né? Na certeza de que esses eflúvios, essas emanações amorosas, bondosas de Deus se fazem presente em todas as partes. Mas o que nós pedimos ao Senhor da vida é que, quem sabe, nos permita percebermos, por alguns momentos de uma elevação, ainda que temporária, mais extraordinária das nossas próprias vibrações, que possamos sentir esse amor de Deus que nos envolve, nos cobre de bênçãos a todo momento. Apazigua, Senhor, os nossos corações, ilumina as nossas mentes, guia a nossa jornada nessa humanidade ainda tão sofrida, mas com tantas expectativas desse amanhã luminoso, melhor. Abençoa a nós todos dessa pequena reunião, a todos os nossos lares, familiares e aquelas pessoas que mentalizamos nesse momento, desejando enviar-lhes vibrações de paz, de harmonia e renovação das esperanças. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima, se Deus assim nos permitir.